Pessoal, boa noite. O que que eu expliquei na aula passada? Eu expliquei as fases da escrita para vocês ou não? Não, né? Não, não chegou a explicar. Ah, tá. Então, hoje eu vou explicar as fases da escrita, a fase do desenho, e vou passar o trabalho que é para vocês fazerem daí desse bimestre, tá bom? Eu achei que eu tinha explicado, mas não foi para vocês. Foi para uma outra turma. Pessoal, eu lancei lá as notas, daí vocês olham. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me passar um e-mail ou falar comigo ao final da aula. Mas era só somar a nota da prova, né, dos trabalhos lá e a autoavaliação. Psicologia, psicologia. É que tá isso. Como demora para abrir o negócio. Aqui abriu e agora o outro. Vamos lá. Então, vamos ao trabalho. Primeiro, eu vou explicar sobre a fase da escrita, segundo Emília Ferreiro. Depois, eu vou explicar as fases do desenho, que eu pedi para que vocês trouxessem um desenho. Conforme eu for explicando as fases do desenho, vocês já vão avaliando em que fase que essa criança está. Na aula passada, eu postei um vídeo da professora Emília Ferreiro falando sobre as fases. E hoje eu postei um videozinho, acho que se eu não me engano, de 3 a 4 minutos, de um profissional explicando as fases do desenho segundo Piaget. Daí hoje nós encerramos essa parte e na próxima aula nós vamos adentrar na adolescência. Ok? Eu ia entrar hoje, mas eu vi que não ia dar, né? Era muita coisa. Tá? Pessoal, me dá só um minuto que caiu alguma coisa aqui em casa, só um pouquinho. Eu acho que era na vizinha, não era aqui. Ok, né? Às vezes, sei lá, tá meio dando ventania, né? Eu fechei tudo, mas. Bom, pessoal, ok? Então, vamos lá. Senão, não se rende. Alguém tá aqui? Quem mais? Começa. Então, vamos lá. Vamos à dona Emília Ferreiro. Então, a Emília Ferreiro é uma estudiosa, ela foi aluna de Piaget, né? Ela estudou juntamente com Piaget e ela pesquisou sobre a questão da psicogênese, da língua da escrita. Então, no começo era o quê? Era desenho, né? Era uma manifestação gráfica, estética
da cultura aqui, da história da humanidade. Então, por onde os primórdios, né, passavam, eles deixavam expressões nas pedras, nos caminhos, e eles lutavam aqui, uma manifestação aqui. Em seguida, o homem utilizou o quê? O desenho, a sua expressão, desenvolvendo aqui transmissão do conhecimento. Então, era uma forma de ele expressar, deixar a sua história. Escrever aqui a sua história. Então, era através do quê? Da pictografia no começo, era a questão da pictografia, depois a ideográfica e a alfabética. Dentro da escrita pictográfica, o que ele trouxe dentro da escrita pictográfica? Ele consistia em quê? Em representar seres, ideias através do desenho. E ele foi trabalhando isso ao longo da sua história. Quem tiver interesse, quiser se aprofundar no assunto, pode procurar ou na Netflix, né, ou nesses canais aí de filme, na Netflix, ou no YouTube, a história da escrita. É muito interessante assistir a história da escrita. Tá? Vale a pena, sim, você assistir aí a história da escrita. Nós temos aí as letras, né, já do alfabeto. E depois adentra aqui a questão alfabética propriamente dita, já o valor ideográfico, a representação fonográfica. Bom, essa questão histórica, então, quem tiver interesse, se aprofunda. O caminho da construção da escrita, nós temos o que aqui? As garatuchas, os rabiscos, então, são as primeiras expressões que a criança, ela produz, principalmente lá nos 2, 3 aninhos, é o que ela produz. Bom, aí eu tenho aqui o desenvolvimento da escrita, a transformação de rabiscos, a sequência, o acompanhamento, o desenvolvimento, a história da civilização quanto ao desenvolvimento das crianças. Então, teoricamente, todas as crianças, elas passam por 5 níveis de alfabetização. Emília Ferreiro, ela coloca que desde cedo a criança, ela deve ter contato com a escrita, né, com a questão da escrita, da leitura. O nível 1, o nível 1 é o quê? A construção, a reprodução aqui, a questão da intenção, dos rabiscos. Quer dizer, ela não tem uma intenção propriamente dita, ela vai lá e rabisca. Tá? A criança, ela vai ampliando a questão da escrita através do quê? Através do estímulo que o meio apresenta a ela. Eu vejo que 2 professores são fundamentais dentro de uma escola, principalmente nas primeiras séries, que é o professor de educação física, tá? O professor de educação física e o professor de artes. Por quê? Porque o professor de educação física, se ele for realmente comprometido e bom, né, ele vai trabalhar aí os componentes, as habilidades, as competências dessa criança, através do quê? Através do movimento, através do pula, sobe, joga, enfim. E a professora de artes, logicamente, hoje nós não trabalhamos apenas
as técnicas artísticas, mas toda a contemplação, né, tanto da dança, quanto das artes plásticas, a questão da musicalização, da expressão. Então, isso é fundamental para a criança, para que ela alcance o que é o mais complexo para o ser humano, para o cérebro do ser humano, que é a leitura e a escrita. Então, aqui nós temos o quê? Ela escreveu sapato, é uma linha, um risco. Então, aqui nós temos o nível 1 da escrita. Aqui o nível 2. Ela já vai para a hipótese central, ela já usa formas, a criança procura combinar as letras, ela já traz as letras. Aqui é o pré-silábico 2. E aqui no 1, você pode chamar de garatuxa ou pré-silábico 1, nível 1, porque ela não traz nenhuma forma de letra. Então, aqui no pré-silábico, ela já traz um formato de letras. Lógico que ela se perde, né? Porque quando você vai pedir para ela ler, ela vai fazer bem assim, jabuticaba, daí ela faz com o dedo assim, né? Por quê? Porque ela ainda não escreve uma letra ou uma forma para cada som. O nível 3, né? São feitos aqui tentativas sonoras, compõe a palavra, ela traça aqui a correspondência, a questão das hipóteses silábicas, a quantidade, a escrita, tá? E a criança, nesse nível, ela vai trabalhando com o quê? Com hipótese silábica, tá? E ela vai aqui através dos conflitos, ela começa a pensar quando ela vai escrever. Aqui no nível 3, ela já vai estar na silábica. Então, nós já passamos aqui o nível 1 do pré-silábico, o nível 2, né? O nível 3, que é a silábica, quer dizer, ela já percebe o corte silábico auditivo, ela representa cada pedaço com uma letra, tá? Então, essa palavra é cachorro, tá? É cachorro, agora eu lembrei, tá? Então, aqui, ó, cachorro. Bom, no nível 4 ocorre, então, já uma transição da hipótese silábica para a alfabética. O conflito aqui que se estabelece nessa exigência da criança, da realidade, então ela começa a perceber aqui progressivamente as partes sonoras, tá? Então, aqui ela já está onde? No silábico alfabética, tá? Então, aqui eu tenho, né, o pré-silábico 1 e 2, o terceiro, a silábica 4, né, também, e, aliás, o silábico alfabético é o 4, tá? Aonde ela coloca mais letras, jabuticaba. Então, ela não coloca só uma letra para cada sílaba, como ela faz aqui com o cachorro, ó, cachorro. Aqui ela não ordena, né? Jabuticaba, tá? Aqui ela já coloca uma letra para cada som de sílaba, né? Cachorro. E aqui ela já coloca praticamente uma sílaba, né? Jabuticaba. Jabuticaba, ela vai ler assim, ó, jabuticaba. Ela já começa, a ampliar a questão das hipóteses. Aqui ela vai atingir, né, já o estágio alfabético, ela já compreende os caracteres, as sílabas, ela já pronuncia, ela vai escrever lá bola, bolo. Então, ela vai exercitando aqui. A alfabética, a criança desvenda aqui.
as sílabas, a correção ortográfica. Então, aqui ela já está alfabetizada. Jabuticaba. Quando veio isso para as escolas, que foram nos anos 90, mais ou menos, muitas professoras achavam um absurdo dizer que a criança que só escrevia palavras, ela já estava, não é que ela já estava alfabetizada, mas ela já estava na fase alfabética. Depois a criança vai ampliando, de palavras simples para complexa, das palavras complexas para frase, para textos. Então, nós temos aí, tá? Então, a Emília Ferreira, uma psicóloga, uma pesquisadora argentina, ela, hoje eu não sei se ela está morando no México, ela fez doutorado em Genebra, né, sobre a orientação de Jean Piaget, e ela está viva. Até semana passada, um aluno pesquisou para mim e ela estava, tá? Então, olha, né, pensa a honra dessa mulher e a simplicidade dela, né? É uma coisa de louco. Aqui, né, ela faz os trabalhos, ela faz um estudo da psicogênese do sistema da escrita, e uma coisa fundamental nela é esse respeito pela criança. Esse respeito pela criança. Então, a criança não chega na escola vazia, esse produto, ela traz a sua cultura. Foi ontem, que eu ouvi de um doutor, né, dizer que o aluno vem para a escola, ele não tem cultura. Ele tem. Todos têm, independente, da onde vem. A cultura, ela ultrapassa um teatro, ela ultrapassa shows, música. A cultura, é a história que está intrínseca nesta criança. Então, aqui, ignorar o que a criança pensa desde muito cedo é um retrocesso. Não dar acesso a ela ao mundo dos livros também é outro retrocesso, tá? Então, esse material é da Emília Ferreiro mesmo, tá? Esses slides, tudo é produzido por ela mesmo, e eu coloquei o videozinho lá da Emília Ferreiro, que além, né, de toda essa contribuição que ela trouxe para o planeta, para o mundo, nesse olhar diferenciado de como que a criança, ela escreve, como que ela constrói através das hipóteses. Então, ela avançou dentro da pesquisa piagetiana, porque isso Piaget não estudou, a questão. Então, nós temos aí uma questão bem complexa aí, tá? Pessoal, mais alguma questão? O que vocês entenderam disso? No vídeo lá da Emília, ela fala que mesmo que a criança não leia, é interessante oferecer livros à criança, porque uma das coisas que eu gravei, porque a palavra, quando ela escuta ou o professor ou os pais lendo, são palavras que ela não conhece, então desperta um mistério, que é isso que é muito importante para a criança, essa questão do mistério, é assim que ela vai aprendendo, né? Eu achei isso bem interessante. E na questão de levar a biblioteca para dentro da sala de aula, ou seja, não só ter a biblioteca na escola, mas a biblioteca dentro da sala de aula, ou seja, essa leitura que você faz para a criança, com uma voz diferente, inclusive daquela do cotidiano, né? Com coisas que fazem a criança prestar mais atenção e querer aprender. Achei legal isso. Então, há muitos anos atrás, quando eu era alfabetizadora, né, não lembro bem certo o ano, né, faz muitos anos, então eu tinha uma caixa sabe, tinha aqueles almanac da Mônica, antigamente, eu amava aquilo, eu que comprava, aquilo era caro, meu Deus, Então, eu tinha uma caixa daquela, eu tinha uma caixa de gibi, eu tinha uma caixa de revista,
né? Eu só olhava para ver se não tinha coisa assim, né, que não dava para criança. Eu tinha caixas e caixas. Então, quando elas terminavam a atividade, elas podiam escolher um livrinho daquele para olhar, para pintar, caça-palavra. Então, você deixa lá, né? Ao invés da criança ficar andando para lá e para cá, às vezes incomodando, porque ela fica sem nada para fazer. Então, eu tinha vários cantinhos. Eu tinha cantinho assim com quebra-cabeça, com boneca. Então, sexta-feira, eu deixava eles terminavam a atividade, eles podiam brincar assim de boneca, carrinho. Eles eram criança, né, gente? Tá? E eu fechava a porta, né, para a pedagoga nem a diretora ver. Fechava. Ô, festa, né? Deixava eles brincar de boneca, de carrinho, tá? Então, é isso, né? Eu acho que o professor, ele tem que ter aqui a questão do bom senso, da criatividade, de proporcionar a essa criança o mundo do livro, porque, pessoal, né, às vezes nós temos acesso, eu vejo a minha sobrinha, elas têm acesso, eu tenho uma sobrinha com 4 anos, o vocabulário dela, gente, eu fico pasma, né? Foi domingo que eu fui para Brusque resolver um negócio rápido, e daí eu fui almoçar com ela só ficou comigo e tudo, porque fazia um tempão, né? Agora eu posso me aproximar dela e tal, mas uma época, né, meu irmão não queria e tal, por causa do Covid. Então, ficou um tempo inteiro comigo no colo, o vocabulário que ela tem. Né? É outra coisa, claro, ela tem acesso a esse mundo. Então, nós temos aí, gente, né, um percentual muito alto de crianças, de adolescentes que não têm acesso ao mundo dos livros. E daí, pior. Às vezes até tem celular, tem redes sociais, né? Agora, eu estava ouvindo agora que eles vão ampliar, né, eles vão triplicar a questão do acesso à internet, né, o sinal no país, tá? Então, até as tribos indígenas vão ter acesso à internet, tá? Então, ao invés, né, essas famílias, como essas famílias elas não têm o hábito de leitura e tal, então o celular passa a ser o quê? Né? O entretenimento, uma coisa para ver bobagem, para mandar figurinha, ver videozinho. E se vocês adentrarem na página do MEC, o programa Leia Mais, tem tudo, tem até curso para os pais, para os professores, como desenvolver a leitura. E eu vejo esses grupinhos que eu estou atendendo de criança pelo WhatsApp, então, pelo menos, eu coloco todo dia uma história para eles ouvirem. E daí, lá no YouTube, eu achei um material que se chama Soletrando. Então, eles ficam soletrando as palavrinhas. Eu vejo quanto que isso melhora a questão da linguagem, da fala. Tá? Tem a Maria Nildelgoft, é uma argentina, é Maria Nildelgoft. Ela faz uma pesquisa dentro da alfabetização popular. Então, ela traz essa crítica. Né? Como é que... Eu já ouvi muitos de professores de primeiro ano falarem assim, por que ele não está alfabetizado? Se ele tivesse alfabetizado, ele ia para o segundo ano. O que esse professor está fazendo ali? Então, tem umas coisas que não encaixa, Não encaixa, tá? Essa criança não tem obrigação nenhuma de ir para o primeiro ano sabendo ler e escrever. Nenhuma. Ela vai para o primeiro ano para isso. Tá? Ela vai para o primeiro ano para isso. Então, assim, qual é a importância de nós, psicólogos, nós conhecermos a questão das fases da escrita, do desenho? É no sentido de dar um suporte para esse professor. E o professor, ele precisa saber a fase da escrita, da leitura que essa criança está. Por quê? Para ele planejar.
Então, por isso que não dá. Hoje eu estava ouvindo o depoimento de um deficiente, quando eu fico trabalhando, vocês online, eu ponho aqui, ainda fico escutando palestra e coisa, porque você está sempre aprendendo alguma coisa. Então, eu tava escutando uma palestra de um deficiente, e ele colocou, que esse modelo de escola, todo mundo fazendo a mesma atividade, isso aí não dá mais certo, Isso aí não dá, Aqui está todo mundo lá pintando A. Para quê? Se a outra já sabe fazer frases, por que ela não está produzindo texto? Então, isso é um retrocesso até para a própria criança, porque ela se desmotiva. Ficar escrevendo A se ela já sabe escrever palavras. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou explicar agora as fases do desenho, e daí vocês já vão avaliando aí o desenho de vocês. Bom, a história do desenho, Os primeiros estudos sobre a produção gráfica, sobre a questão das concepções psicológicas, estéticas, as genéticas, E eu acho muito interessante o próprio Piaget, ele se interessar, por isso. Bom, eu trouxe aqui a evolução do desenho do Luquet. Então, o Luquet, ele vai trazer, mais ou menos até 2 anos, ele vai chamar de realismo fortuito, que são as garatuchas, que são aqui os rabiscos. Então, a criança, ela traça aqui, a representação analógica, ela vai nomear aqui o desenho. Depois, nós vamos ter aqui o realismo fracassado. Na realidade, eu não gosto dessa definição, quando ele traz aí o realismo fracassado. Geralmente, entre 3 e 4 anos. Então, é descoberto que a identidade, o objeto, a criança, tenta produzir aqui o que existe. Aqui é a garatucha, Tanto o realismo fortuito quanto o realismo fracassado é a garatucha, só que aqui no fracassado já é um pouco mais elaborado. Nós vamos ter aqui o realismo intelectual, Entendendo aqui os de 4 a 10, 12 anos, se caracteriza pelo fato, aquilo que vê, que sabe. Ela mistura diversos pontos de vistas aqui, a questão da perspectiva. O realismo visual, que geralmente por volta dos 12 anos, já marcado aqui pela descoberta da perspectiva, a questão submissa, daí tem ainda o empobrecimento, o enxugamento aqui do grafismo. Mas ela imita o que o adulto desenha, formas, A maioria das vezes ela deixa de lado aqui a representação por meio do desenho, Às vezes ela não gosta aqui nessa fase de desenhar. Bom, aqui nós temos a evolução do desenho segundo Marty Berson. Aqui tem o estágio vegetativo motor, que vai até os 18 meses, É traçado mais ou menos arredondado, conexo, alongado, Sai da folha, formando turbilhões. E aqui ela desenha, às vezes, círculos. Eu vi o desenho da minha sobrinha, então ela fez riscos assim, e umas questões redondas, assim. Entre 2 e 3 anos é o estágio representativo, segundo Marty Berson. Então, ela vai trazer aqui o aparecimento das formas isoladas, o traço,
Pode haver comentário verbal do desenho, ela vai querer comentar, né? E também, dos 3 aos 4, é o estágio comunicativo. Então, ela traduz aqui uma vontade de escrever, de se comunicar, ela já traça formas de dentes de serra, que procura reproduzir a escrita dos adultos, que é ali aquele desenho, quando eu trabalhei as fases da escrita, quando a criança escreve a palavra sapato, tá? Então, aqui nós já vimos, né, para vocês avaliarem aí os desenhos de vocês. O realismo fortuito, segundo Lukács, o realismo fracassado, o realismo intelectual, o realismo visual. Aí nós temos Marta e Bergson, o estágio vegetativo motor, o estágio representativo, o estágio comunicativo. E agora a evolução do desenho segundo Piaget, que tem lá o vídeo, né, pessoal? Garatucha, né? Então, Piaget traz bem esse termo, que é a fase sensória-motora que vai de 0 a 2 anos. E ele, na realidade, ele divide, né, a garatucha. Daí tem a fase pré-operacional. Então, aqui a criança, ela demonstra um extremo prazer aqui na figura humana, inexistente, ou pode aparecer da maneira imaginária. A minha sobrinha, ela desenhou a avó, o vô e o cachorro, né? Todos iguais, tudo igual. Então, ela desenhou a cabeça e os rabiscos. Tá? Bom, aqui a garatucha pode ser dividida em desordenada, movimentos amplos, né, com relação aqui à expressão, à imitação. Eu imito, não represento. Ainda é um exercício. A ordenada, então ela vai trazer movimentos longitudinais, circulares, coordenação visomotora, ela traz a figura humana de maneira imaginária, ela traz aqui o interesse das formas do diagrama. Então, Piaget divide a garatucha em desordenada e ordenada. Bom, depois, na pré-operatória, ele não traz bem o ano aqui, mas aqui vai o pré-esquematismo vai mais ou menos até 7 anos aí, né? Sai dos 4 lá, dos 3, 4 anos da garatucha e vai até os 7 anos. Então, o pré-esquematismo é a fase pré-operatória, tá? A questão do desenho, do pensamento, né? Da questão não relacionadas entre si, ela só faz né, umas questões que não têm muita relação às formas, né? Aparece aqui as relações espaciais, os vínculos emocionais. Ela traz a figura humana, né? Mas ainda uma mudança de símbolos, ela já utiliza cores, né? Mais ordenadas dentro da realidade, tá? Ela traz aqui a questão simbólica, nos representando juntos, quer dizer, ela traz as outras pessoas aqui, que convivem com ela. Bom, daí dos 7 a 10 anos, nós temos o esquematismo. Então, eu tenho lá, nas fases de Piaget, garatucha desordenada, garatucha ordenada, o pré-esquematismo e o esquematismo, que ela faz parte do quê? Das operações concretas, do espaço, ela já tem um conceito aqui, um exagero da negligência, da omissão, da mudança de símbolo. O esquematismo, né, aqui existe que uma descoberta das relações, da cor do objeto, né? Às vezes ela pergunta assim, a pele é bege, professora? Tá? Aparece aqui a expressão do jogo simbólico, do dramático, já da regra.
E o realismo, que é a fase operacionais concretas, que já existe aqui uma consciência do sexo, da autocrítica, da superposição. Ela abandona a linha de base, ela já começa numa figura humana, o abandono das linhas, ela já começa a trazer mais forma dentro da figura humana. Tá? A questão aqui de geométrica, a rigidez, acentuada aqui, o abandono, tanto o esquematismo como no realismo, o jogo simbólico é coletivo, dramáticos, regras existirem aqui as regras, né? E o pseudo-naturalismo, as operações abstratas de 10 anos e o fim da arte como uma atividade espontânea. Então, ela inicia aqui uma investigação da própria personalidade, ela já traz um pouco das suas emoções, ou ela vai trazer a objetividade ou a expressão subjetiva, né, o apático. O espaço já apresenta uma profundidade aqui dentro do espaço subjetivo. Então, dentro do pseudo-naturalismo, ela vai trazer a figuras características, a consciência visual, a expressão, uma maior conscientização da cor, a expressão, né, representa você. Aqui estão presentes os exercícios, os símbolos, a regra, ok? Então, dentro do que Piaget traz, né, ele traz a garatucha desordenada, ordenada, o pré-esquematismo, o esquematismo, o realismo, o pseudonaturalismo, tá? De 1 a 3 anos. Bom, aqui eu vou trazer o que algumas pedagogas e psicopedagogas trabalham, Então, aqui de 1 a 3 anos, tá? Vai trazer o que? As garatujas, os riscos, a questão do controle motor, o avanço traçado, tá? Tornando aqui a questão do circular, a fase, né? As figuras humanas, como cabeça, olhos. De 3 a 4 anos, né? Ela já conquistou a forma, a intenção, ela também aqui respeita melhor os limites, a questão de desenhar as pernas, os braços, o pescoço, claro, tudo meio desordenado aí. Então, é uma fase aqui de temas clássicos do desenho, como paisagens, casinhas, flores, super-heróis, veículos, animais, cores. Ela já traz aqui novos detalhes, como cabelos, pés, às vezes até a própria unha, põe anel, né, no dedo, enfim. E de 4 a 5 anos aparece aqui a antropomorfização. Então, ela dá características humanas à natureza. Então, ela vai desenhar o sol com carinha, com olho, Essa tendência deve se estender aí até os 7, 8 anos. Aqui ela vai... Aqui ela vai trazer de 5 a 6 anos, os desenhos, sempre se baseando em roteiros, figuras humanas, aqui criança de grande atenção, detalhe, variam, não terem nada a ver com a vida dela, né, no indício do desprendimento, né, ela já começa a trazer histórias sobre o mundo, e o realismo, que é marcado, né, dos 7 a 8 anos, ela já dá mais expressão e profundidade, ela já traz um desenho mais exigente, e se acham que seus trabalhos não ficam bonitos, às vezes ela até joga fora, rasga, né? Então, aqui, a linha da evolução, tá? Em relação aos aspectos do desenho.
Então, é importante respeitar os ritmos de cada criança, desenhar livremente. Tanto que hoje, na educação infantil, você dá a folha, ela desenha do jeito que ela quer, você dá o caderno, ela se expressa da maneira que ela quer, tá? E a questão aqui dos desenhos, da interpretação, do contexto, da elaboração. Então, é aconselhável aqui o professor, as produções, as observações, tá? As informações, reformular as ideias, construir novos conhecimentos. Então, o desenho é um universo cheio de mundos a serem explorados. Aqui tem as referências de Luquette, de Malferne, Piaget, Rabelo, e outros aqui, tá? Essa aqui eu não tirei, vou tirar essa aqui. Ok? Pessoal, agora, quem tem os desenhos, né, vai tentar mostrar para nós. Meu Deus, eu tô com a imagem. Eu vou sair, vocês fiquem aí, eu vou sair e já volto. Melhorei, voltou ao normal, tá louco? Pessoal, então, né? O que vocês trouxeram? Quem fez o desenho? Pediu para a criança fazer o desenho? Quem pode mostrar e comentar? Fátima, você fez? Professora, eu não convivi com nenhuma criança nesse período, mas, pasme, eu tenho uma caixa de desenho dos meus filhos de todas as idades. E eu separei um da minha filha aqui, de 2004. Ela tinha 7 anos. Olha esse desenho. E qual é a fase que você acha que ela está? Eu acho que ela está no realismo. É. Tem muitos detalhes, tem uma coroa na cabeça. Aí eu acho que é o realismo agora de Piaget, né? Ótimo, muito bem. A Keila ia falar. Fátima, mais alguma coisa? Não, profe. Opa, desculpa. A Keila? Não, acho que é isso mesmo. Professor, meu fone está funcionando porque às vezes não funciona. Não, mas está, agora eu estou te ouvindo. Tá. Então eu pedi para o meu filho de 5 anos fazer, ele fez esse aqui. Ele diz que é um rei. Tem uma coroa ali na cabeça, uma espada na mão. Então, que fase que você acha que ele está? Então, aqui, segundo Piaget, seria o como é que é? Pré-esquematismo? Seria isso? Ai, como é que fala? Pré-esquematismo. Pré-esquematismo, né? Eu acho que é esse, prof. Não sei se eu estou certa. É por aí que ele está. Bem isso. Ele está dentro da fase dele, né? Certinho. Dentro da fase, exatamente. Ótimo. Quem mais? A Neuza, vai lá, Neuza, mostra aí para nós. Cadê o povo? Fala, Neuza. Eu pedi para ele desenhar, e daí, como ele está muito tempo assim dentro de casa, a gente sai muito pouco. Ele falou assim: mamãe, eu tenho vontade de ver o sol, de sair, de correr. Ele tá com os bracinhos abertos, correndo. Manchinha!
Eu também achei que tá no pré-esquemático ali, porque Tá, que idade que ele tem? ele tem 4. Tá, dentro, tá certinho. Ele tá até que tá bem elaborado, o sol, né? Já E tem. ele fez, ó, ele que pintou, e daí, olha, ele ainda sai um pouquinho, mas ele tenta acertar bem lá dentro, sabe, a pintura. Mas sozinho mesmo, sabe? Então a gente só ficou observando. Daí o irmão dele, que tem 15 anos, falou: mãe, os braços estão meio exagerados. Eu falei: não tem problema, deixa ele. Muito bem, muito bem. Bom, quem mais? Eu tenho aqui, professora. Ah, quero ver, cadê? Deixa eu apagar essa luz aqui, para ver se fica melhor. Ah, mas quando você tem Você colocou uma imagem atrás, né? Peraí, deixa eu tirar essa imagem. Daí a gente não consegue ver. Eu acho eu parei de colocar a imagem, porque a gente fica, né, conforme muito bem. Deixa eu Dá ver. para ver, é bem clarinho dela. Mas dá para ver. Ó, Deixa eu escurecer minha tela, só um pouquinho. Dá. Aham. é minha sobrinha de 7 aninhos, né? Daí eu achei aqui do realismo mesmo, porque ela colocou a árvore ali com o tronco marronzinho, as maçãs, as folhas verdinhas, né? A cabana ali que ela fez, coloridinho, daí, tipo, como se estivesse numa grama verdinha também, o céu azul. Uma graça. Vamos lá, então. Por enquanto, todas as crianças estão dentro do nível, né? Professora, o meu sobrinho fez esse daqui, eu pedi para ele também, ele é de 5 aninhos. Peraí, deixa eu escurecer aqui. Que idade que ele tem? Ele tem 5. É Tá irmão. bom. Daí eu achei interessante aqui, né? Os traços que ele fez da pessoa, ó, são uns risquinhos fininho das duas pessoas, não sei se você consegue ver. Consigo. Sim, agora sim. Uhum. Ele está bem. Em qual fase que você colocou ali, Helenice? Elisane, quer dizer. O dele, na realidade, eu não olhei na hora que a gente estava fazendo as atividades, eu estava olhando só para Ele está dela com que mesmo. idade? Ele está com 5 anos. Eu acho que é o É o mesmo? pré-esquemático ali, né? Uhum. Muito bem. Mais alguma coisa, Elisane? Não, professor, Não. é só isso. Tá. Agora o Cleiton está com o microfone ligado. Fale, Cleiton, e daí? Prof, isso daqui é do meu filho, 5 anos. Aqui não vai aparecer direito, eu acho. Mas Dá para ver bem. Dá para ver bem. A árvore, tem as nuvens ali. Dá pra ver bem? Dá. E eu acredito que tá no pré-esquemático também. E ele gosta muito de desenhar bandeiras também. Tem uma pasta aqui cheia de bandeiras. Eu acho que ele já desenhadas. está saindo, né, Cleiton, do pré-esquemático. Acho que sim. Ele já está indo para o Bandeiras esquemático. Um tempo legal. Uhum. Muito bom, não, mas ele já está. Ele caprichou, né? Ele caprichou. Pessoal, quem mais? Prof, Fala, Ana Flávia. eu tenho também aqui de 3 crianças de fases diferentes. Então mostra para nós. A criancinha de 3 anos ficou mais fácil para eu tentar, para eu ver, sabe? Ó, só tem risco. Para aí, não tem só risco não, dona Ana Flávia. Aqui embaixo tem outros mais clarinhos, mas não dá para ver. Não, abaixa um pouquinho aqui para mim, Ana Flávia. Aqui, ó, ela já tem alguma forma aqui assim, ó. Bem aqui assim. Aqui ela tentou desenhar pessoas. Ela tentou desenhar minha sobrinha, tentou desenhar minha cunhada. Segundo ela, né, são pessoas. Essa é a de 3 aninhos. Tá, qual é a fase que você colocou ali? Eu coloquei ali da Garatuja, né, o realismo fracassado, segundo o Luquete. Não sei por que ele botou esse nome. Ui, também não gostei quando eu li, achei muito estranho. Eu também, mas sabe que você não encontra
autores contemporâneos hoje pesquisando sobre as fases do desenho, né? São esses aí que são mais antigos. Uhum. Tem um aqui também, ó, ele tem 7 anos. É um coqueiro? Olha, professora, eu estou tentando entender até agora o que é, sabe? Não sei dizer o que é. Põe aqui para mim bem pertinho. Você deixou ele livre, fazer um desenho livre? Sim. Falei que é para deixar à vontade para fazer o que quisesse. Não, ele tá lá. Qual fase que você colocou? Eu coloquei no realismo intelectual, no pré-esquematismo. Pré-esquematismo. Uhum. Ele só não, ele não ampliou, né, muito, ele só fez um... Não usou, sabe, toda a folha. E às vezes a criança também, né, às vezes você também tem que conversar com ela, às vezes ela não gosta de desenhar, então também não é o que ela quer, né, tem criança que não gosta. Ótimo. Tem esse último que eu coloquei como realismo visual, que é de uma criança de 11 anos. É um olho. Puxa, nem eu saberia desenhar isso. Olha, aliás, olha aqui, doutora Garantos. Eu falei assim para ela, você está no limite da idade. Porque se eu pedisse para outros sobrinhos, porque os meus sobrinhos desenham muito bem, muito bem. Então, assim, se eles fossem desenhar, ia estar tudo totalmente fora do contexto. Mas essa daqui não teve jeito, ela desenhou o olho e a minha cunhada conseguiu. Olha, né? Ela tem uma questão bem de criatividade, né? Sim. Muito bem, Ana Flávia. Mais alguma coisa? Só isso, prof. Tá. Quem mais falta aí? Prof, vou mostrar. Peraí, tem a Renata, tem a Luciana. Renata, depois você é a próxima, pode ser? Tá bom. A Renata já está um tempinho ali. Fala, Lucimara. Ih, Lucimara, não estou vendo, peraí. Não está dando para ver, melhor você explicar para nós. Não dá? Não, mas explica, não faz mal, não tem problema. Tá. Na verdade, eu pedi para ele um desenho e ele quis desenhar a família, né? Daí ele desenhou depois a irmãzinha dele bem pequenininha, o pai e a mãe maior ali, né? E daí fez da casa e todas as partes do telhado em formas de triângulo. Ele fez como se fosse a casa envolvendo toda a família e em volta fez vários triângulos representando o telhado. Então, eu coloquei que ele está no pré-esquemático porque também é uma criança de 5 anos, então acho que está bem dentro dessa fase mesmo que a professora comentou. Ok, então. Mais alguma questão, Lucimara? Não, eu só achei interessante, assim, analisando aqui o desenho, né, que ele colocou a mãe maior de todo, a mãe é a figura em destaque ali, né? Então, provavelmente, a mãe é quem dá as ordens na casa, eu acho. Tem que ver como ele... Não, às vezes não. Né? Às vezes é porque ele vê ela como uma coisa muito importante, né? Também, mas nesse sentido, assim, de destaque, assim, né? A mãe ali... Ele colocou o pai bem menor, assim, do que a mãe, assim. Então, eu achei interessante, assim, essa questão, assim. Muito bem. Mas é isso. Vamos lá, dona Renata. Eu deixei a Renata ali ansiosa. Fala, Renata. Esse é o desenho do meu filho. Ele está na fase pseudo-naturalismo. Ele está perdendo já o interesse de desenhar. Ele vai fazer 11 anos. E ali apresenta já um contexto, uma história. Ele não quis desenhar só o jacaré. Teve um gnu ali para o jacaré estar caçando. Então, se pode perceber que o olho do jacaré é bem realista. E provavelmente ele imaginou que a língua do jacaré é parecida com uma língua de um lagarto. Então, ele representou isso.
Ótimo, ótimo. Muito bom. Quem mais trouxe? Prof, eu queria mostrar a minha, do meu irmão, aliás, que tá genial, mas a minha internet tá muito ruim, eu não sei se eu vou conseguir. Não, mas você não tem em mãos? Mostra aí. Tenho. Vai, Só que eu não sei se vai aparecer. aparece, aparece. É ele no centro, aí ele fez vários balõezinhos relacionando uma parte do corpo com um pensamento. Aí, assim, a Muito cabeça... legal! Que idade que ele tem? Ele tem 10. Ai, que graça! Ai, que... Na cabeça ele colocou pensando em Wi-Fi. Aí do ladinho, se tivesse Disney no Brasil. Aí no pé, quando eu quase morri atolado no barro. Ai, daí, assim, várias coisas. Eu acho que é a fase realismo intelectual, porque ele tem 10, né? Eu acho que é bem isso. Ah, sim, né? E ele já está bem alfabetizado, né? Que criativo. Ele deve ter trabalhado já com história em quadrinho, né, na escola. Tem bem relação com isso, né? Bem bacana. Acho que a Agatha paralisou. Não, não. Deu, Agatha? Travou, eu não sei em que parte. Não, você estava falando dos 10 anos e da fase da escrita, da fase do desenho, quer dizer. Do intelectual, eu acho, né? Porque lá tá escrito que ele desenha sobre o que ele sabe, mas não vê. E assim, o balãozinho do Wi-Fi é bem isso, né? Uhum, muito bem. Mais alguém trouxe alguma contribuição? Prof, Eu trouxe, prof, mas... Não, pode falar, Cleisi. Eu tenho da minha filha de quando ela tinha 5 anos e hoje ela tem 15, pode ser? Pode. Vamos ver se aparece aqui. Tá vendo aqui? Sim, sim. Uhum. Essa ela fez uma cartinha, era numa época de Páscoa. Ela tinha 5 anos, dela a gente deu o ritualzinho lá da Páscoa, dela mais que rápido ela fez uma cartinha, colocou meu nome e desenhou essa coelhona aqui dentro, aqui, ó. Ela tinha 5 anos, hoje ela tem 15. A minha mãe guardava os nossos cadernos, até que deu uma enchente lá em Brusque. Mas assim, ela pegou um pedaço de papel que ela tinha lá e fez uma cartinha, colocou o desenho e tá, mamãe. E a mamãe guardou. A minha mãe guardava tudo, até que deu uma enchente lá em Brusque, nossos cadernos viraram lodo. Eu guardo esse aqui. Uhum. Eu tenho vários, né? Hoje ela já fez curso de desenho, ela tem uns desenhos bem realistas lá também, assim, mas é mais profissional. Mas eu achei esse aqui na minha carteira, quando ela tinha 5. Muito bem. A Daisy Lee. O meu tá no Word, eu passei, a minha sobrinha me passou, ela mora em Paranaguá, ela passou do filhinho dela, aí eu coloquei no Word. Se eu consigo compartilhar aqui. Ah, sim, fica à vontade. No apresentar, né? Uhum. Uma negação nisso. É apresentar... Uma guia ou uma janela? Pode ser uma janela. Vamos lá. Você já abriu o arquivo? Abri. Ah, tá. Então é para dar certo. Quem mais vai querer mostrar o desenho? Mais alguém? Vendo? Ainda não, vamos aguardar, espera aí. Você foi na janela, daí você foi lá em cima. Ah, tá vindo. Abriu. Tá vindo. Abriu? Tá. Sim. Uhum. Então, ele tem 6 anos. Olha que graça. Uhum. Pois é. Eu fiquei indecisa se isso era uma garatuxa ordenada, desordenada, mas eu acho que não, né? Ele está pelo que eu entendi aqui, do Luque, ele está no realismo intelectual, é isso, prof? É. É? E no Piaget, o esquematismo? Exatamente. Que ele colocou ali, né? Mãe, pai, irmão e cão.
Tá sim. Pode explicar, explica. Então, ele colocou ali ó, dentro de um coração mãe, pai, irmão e cão, que é a família deles. Ele escreveu atrás da folha aqui, com carinho, amor e carinho. Aí o cachorrinho, os pais. Então, eu acredito que seja isso, que segundo o Luque é o intelectual e o Piaget o esquematismo. É isso aí. Certo? Ok, ótimo. Pessoal, mais alguém? Não? Deixa eu ver se E aí, eu... prof, tirei? Oi? Tirei? Tirei, né? Tirou. Pessoal, agora eu vou explicar a avaliação do segundo bimestre. Então, vamos anotar ali bem certinho. Pessoal, por favor, não deixe de acumular as perguntas, né? Então, o segundo bimestre começa a contar desde a aula da última aula e da aula de hoje, tá? Então, por favor, vão respondendo. Até hoje eu coloquei uma questão até da prova, para vocês refletindo aí. Pessoal, então a avaliação global vai ser, eu não sei ainda a semana, mas está lá no calendário. Geralmente é na primeira semana de julho. Eu não olhei, acho que eu tenho aqui o calendário, espera aí. Então, a avaliação global, ela vai valer de 0 a 4. Deixa eu ver aqui a semana de prova, maio. Na primeira semana de julho é para ser as provas globais, tá? Bom, aí nós vamos ter o projeto integrador, que vale de 0 a 2 pontos, a prova integradora de 0 a 1 ponto, o seminário que vocês irão apresentar dia 16 de junho, que eu já vou explicar o que é, tá? Então, dia 16 de junho. Vamos ver aqui. Seminário. 19h30. Seminário. E daí a nota de participação, aquela autoavaliação, vai valer 1 ponto. Bom, o que vocês vão fazer de trabalho? Vocês vão desenvolver um projeto em grupo. Vocês podem trabalhar com os mesmos grupos ou tal. Eu não lembro o número de participantes dos grupos de vocês, mas o ideal é, no máximo, até 4, 5 pessoas. Eu não vou lembrar lá, o Cleito acho que tem, tá? Esse é o ideal. O ideal de grupo Era sempre é no 3 ou 4. 4 Oi? pessoas, prof, que estavam. Oi? 3 e 4? Eram 3 ou 4 pessoas, era por aí. Tá. Então, assim, se quiserem montar grupos de 3, de 4, até 5 pode. Mais que isso, não. Geralmente, às vezes, quer trocar de grupo, não deu certo, se desentendeu, sei lá o quê. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer de conta que vocês vão trabalhar numa escola de ensino médio como psicólogos ou psicóloga. Que essa escola, ela contratou vocês para desenvolver um trabalho com adolescentes. Então, vocês vão desenvolver um projeto nesta escola para trabalhar com adolescentes, tá? Então, vocês podem trabalhar a violência, a questão da droga, a questão da automutilação, a questão da depressão, a questão da orientação profissional, do primeiro emprego,
a questão da sexualidade, a questão de relacionamentos abusivos, a questão do desenvolvimento da inteligência emocional, sei lá, temas diversos, tá? A questão da violência, do bullying, enfim. Só não pode ser o mesmo tema. Então, o Cleiton vai controlar lá no grupo, o nosso grupo já decidiu, já coloca lá para não ser o mesmo. O que esse trabalho ele vai ter que ter? Primeiro, o tema. Então, qual é o tema do projeto? De repente, vocês podem trabalhar projetos assim para desenvolver a alegria. Também tem a questão da cibernética, da internet, enfim, tá? Também pode ser alguma coisa sobre a cibernética, sobre a internet, enfim. Tema. Justificativa. Então, a justificativa. Por que vocês escolheram esse tema? Nós escolhemos o tema da automutilação. Por isso. Nós escolhemos o tema da questão das redes sociais, tá? A questão da cibernética, enfim. Vocês vão justificar, vocês vão buscar nas teorias, e justificar lá o porquê que vocês escolheram esse tema. Bom, objetivo. Objetivo geral, tá? Então, o que é o objetivo geral? O objetivo geral, você vai pegar o tema e colocar um verbo não conjugado. Então, você vai trabalhar sobre a questão da conscientização sobre a questão do usuário, né, de drogas, né, sobre a questão de uso de químicos, né? Então, você vai colocar lá, o objetivo geral vai ser o quê? Conscientização sobre o uso da droga. Você vai trabalhar a violência, né? A questão da violência, então, a conscientização sobre a questão da violência, conscientizar relacionamentos abusivos, sobre namoro, sobre gravidez na adolescência. Que mais aí? Tem outros temas aí que vocês podem descobrir. Bom, objetivos específicos. Objetivos específicos, tá? Então, os objetivos específicos, eu já vou explicar, eu já vou voltar aqui. Bom, depois disso, a fundamentação, a fundamentação teórica. Então, a fundamentação teórica, vocês vão trazer um pouco, né, sobre a questão da teoria referente ao tema que vocês escolheram. Escolheram sobre violência, sobre droga, sobre inteligência emocional, sobre orientação profissional, tá? Daí vocês vão trazer lá um pouco sobre a fundamentação teórica, né? Pesquisem lá alguns livros ou artigos sobre o tema. Bom, aí o procedimento, né? O procedimento é o passo a passo, é a metodologia. Então, este projeto foi baseado na pesquisa bibliográfica, será feito tais e tais passos. Vai reunir os adolescentes, vai ser passado um filme, vai ser contada uma história, vai ser feita uma pesquisa, vai ser feita uma reunião com os professores, um curso para os pais, uma roda de conversa, não sei o que vocês vão fazer,
tá? É um passo a passo ali, como se vocês estivessem dentro, né? Eu trabalhei como psicóloga no ensino médio, muito tempo. Então, eu desenvolvi uma série de projetos com eles. Imagina eu lá ensinando eles a usar camisinha, né? Então, pense, né? Isso não é fácil. Agora tem que ensinar eles a usarem a máscara, professora. Os dois, né? Porque o número de adolescentes com HIV, minha filha, e gonorreia em Curitiba, a televisão está esquecendo de falar. Os dois de preferência. Tá? Então, você tem aí uma infinidade, né, de trabalhos que você pode fazer. Então, aqui é o procedimento, é o passo a passo. Bom, depois disso, você vai ter lá as referências. Projeto não tem considerações finais, porque como vocês não vão aplicar, tá? Ok? Bom, nós queremos fazer uma pesquisa com adolescente. Vocês podem fazer. Daí vocês podem fazer a pesquisa sem ele se identificar, usando aquele aplicativo lá que o pessoal usa para fazer pesquisa. Alguém me ajuda aí, o Cleito, como é que é o nome? Forms mesmo, né? Esse aí, né? Não, professora, nós vamos fazer uma pesquisa, pode ser? Daí vocês tabulam a pesquisa, mostram os gráficos, tudo certinho. Tá? Vocês podem fazer. Nós vamos fazer um trabalho sobre a questão da depressão, mas aí nós vamos fazer uma pesquisa, pode fazer. Tá? Vocês vão entregar alguma coisa escrita para mim? Não. Vocês vão apresentar, né? Através de slide, painel, sei lá. O que vocês acharem melhor. Ok? Vocês terão lá de 10 minutos, né? Geralmente vocês passam um pouco. E assim, nós vamos ter que fazer numa aula só, porque nós quase não temos mais aula, gente. E eu tenho que trabalhar todo o conteúdo de adolescente com vocês. E é bastante. É uma enxurrada de coisa. Ok? Então, não adianta chorar que a aula vai até meia-noite. Que ninguém descubra lá no RH, que eu não posso passar das 10, né? Eles já sabem, né, que eu faço isso. Qualquer hora eu assino algum papel aí, não faz mal danado. Né? Faz parte. Tá? Então... Prof, que dia que vai ser mesmo? Dia 16 de junho. Então, esse dia vocês já preparam uma garrafinha de café, tá? E outra coisa, eu vou ser mais dura. Essa história do grupo, apresenta o trabalho e cai fora, eu vou descontar nota, já vou avisar. Sabe? Coisa feia, sabe? Não fica no trabalho do colega. Eu acho uma falta de respeito tão grande. Sabe, não tem maturidade acadêmica, né, de ficar aqui, de aprender com o colega. Qual é o problema, né? Tá com um pouquinho de sono e daí vai todo dia dormir cedo? Olha, eu já cansei de ficar lá na instituição, lá até 11 horas, o guarda tocar eu e os alunos. Então, eu acho assim, tem que aproveitar. Bom, pessoal, o que vocês pensam sobre o trabalho? O que vocês acham? Vocês já têm alguma ideia? Vocês já fizeram alguma vez projeto? Não? Ainda não? Ai, que horror, gente! O que é isso? Profissional tem que saber fazer projeto.
Tá, esse é um modelo bem básico que eu uso. Claro, eu não estou pedindo aqui custos, plano de melhoria, né? Bem o básico do básico. Não estou pedindo análise de SWOT, nem plano de ação. Professora, Vale. é que a maioria dos alunos aqui é primeira graduação e nós estamos no segundo e terceiro período e ninguém teve, nenhum professor solicitou antes projeto. Eu acho que é por isso Eu que não o pessoal está acredito, meio ó. quieto. Eu não É. acredito. Não. Eu É por isso que todo mundo está acredito. quietinho, hein? São poucas pessoas que já fizeram, que já trabalharam com projetos. Não, eu sei, eu só estou brincando com vocês. Não comecem a chorar já, a reclamar. O que vocês pensam? Me contem agora. Agora é com vocês, podem reclamar. Prof, não só quanto a organizar o negócio, a gente vai usar os mesmos grupos que a gente já usou, então, que a gente vai usar em anatomia também. Ótimo. Fica mais fácil, tá? Aí depois quanto aos temas, conforme o pessoal for escolhendo, for querendo os temas, aí vai me passando, tá? Daí eu vou colocando aqui, se tiver algum tema duplicado, eu já aviso quem escolher daí. Ótimo. Outro dia eu estava procurando. Mas deu para ouvir certinho aqui. Ele vai organizar os grupos e tal. Outro dia eu estava procurando, né, projetos com adolescente no YouTube. Eu achei um tão interessante. Numa escola de ensino médio. Então, era um grupo de roda de conversa. Então, eles eram um tipo de uma roda de conversa livre. Então, era para ir lá desabafar, chorar, contar, sabe? Uma coisa que eu não pensei. Eu falei sobre a inteligência emocional, trabalhar a questão das emoções, também dos conflitos familiares, a questão da autoestima, da autoimagem. Que mais aí? Que outros problemas? Na questão de namoro. Gravidez na adolescência? Também, né? Nós temos um problema sério, né? Nós somos o 4º país que mais adolescentes engravidam. Hoje eu estava ouvindo uma doutora Filó, que eu gosto muito dela. A doutora Filó é uma médica e ela é cristã. E ela trabalha lá em Minas Gerais. Eu não sei que cidade que é, numa igreja lá, e eles estavam pedindo kit para 100 meninas grávidas. Pense. 100. Numa igreja lá, porque eu não conheço muito Minas Gerais, eu fui para lá há muitos anos, né? Eu acho que era em Belo Horizonte, né? Na periferia de Belo Horizonte. 100 meninas grávidas, o padre estava pedindo 100 kits de, né? Quem pudesse doar roupa, essas coisas. Então, pesquisem, quem for trabalhar com a gravidez da adolescência, tem uns dados bem interessantes, tem essa questão que elas largam a escola, tá? Então, elas largam a questão da escola e tal, então é bem complicado, né? Elas deixam de ser criança para ser mãe, né? Hein, prof? Oi, a questão dos sonhos, né? Que elas... Oi, pois não? Eu trabalhei como orientador social quase 2 anos lá em Ponta Grossa, trabalhando com adolescentes em si, né, do projeto do governo, que era o ProJovem, né, que era ligado aos CRAS, né. Eu acho que dos maiores, era nos bairros mais afastados, geralmente, né, normalmente com adolescentes também que já vinham que era contraturno escolar, mas que já tinham algum outro problema, ou familiar, alguma coisa assim, né.
ligados, mas os principais problemas que a gente enfrentava no dia a dia, assim, era a questão de droga, obviamente, né? Infelizmente, né? A droga está evasão, e a evasão escolar por dois motivos. Ou porque precisavam trabalhar, porque largavam a escola para exercer alguma atividade, né, algum trabalho, ou se não com base em relacionamento mesmo. Então tinha muita, aí principalmente meninas que acabavam às vezes largando a escola porque casavam muito cedo, com 15, 16 anos, acabavam indo já morar, e normalmente eu... Fala mais perto do microfone, Cleito, está fugindo da tua voz. Essa questão de gravidez na adolescência. É bem isso, hein? Oi, desculpa, prof. Então, era mais esse problema, né? Então, a gente tinha muita evasão escolar por causa de relacionamentos, assim, né? Eles saíam e casavam muito cedo, ou engravidavam, né? Ou largava a escola porque também o guri teve filho e daí largou a escola para ir trabalhar. Era sempre o mesmo problema recorrente, né? Agora, que engraçado, né? Eu estava em Brusque esse final de semana. Brusque, os casais não querem mais filho, a maioria. Daí você vê, claro, Brusque é uma cidade que não tem desemprego, né? Que tem um nível socioeconômico, assim, né? Mais ou menos bom, né? E a maioria tem trabalho, eles casam e não querem filhos. Não querem mais filhos. Acho que as escolas infantis em Brusque vão sumir. Né? Prof, na escola do filho também tem um projeto que ele estudou, né? Tinha um projeto também sobre gravidez na adolescência, que eles faziam sempre no primeiro ano do ensino médio. E eles cuidavam de uma criança durante 2 semanas. Eles levavam um pacote de arroz de 5 quilos para a aula de artes, e eles faziam desse pacote de arroz de 5 quilos uma criança, né? Eles tinham que levar coberta para enrolar essa criança, e eles ficavam cuidando dessa criança durante 2 semanas. Tinham que levar para casa, tinha que voltar de novo para a escola, fazer uma troca, daí tinha o horário que eles precisavam de alimentação, fazer a troca da fralda, higienização, e o pessoal da saúde fazia questão da vacinação, vacinavam essa criança, tinha carteirinha de vacinação, tudo trabalhando com a conscientização da gravidez na adolescência, assim. Então, era um projeto também bem interessante. Bem bacana, porque assim, ó, né, né, veja bem, ninguém vai recriminar, né? Claro, tem famílias que tocam a menina para fora de casa. Existe muita incoerência, né? Porque às vezes a própria mãe tem posturas inadequadas em relação à filha e tudo mais, né? Depois cobra uma postura da menina que ela não teve exemplo. Uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal que trabalha no Instituto Federal, o Instituto Federal tem, né, essa meninada aí de ensino médio, né? Então, elas veem que, às vezes, essa meninada adotam as professoras, que ninguém orienta nada, nem sobre menstruação, não orienta nada, e depois cobram dos filhos. E gravidez, claro, não existe classe social, né? As adolescentes também de famílias com poder aquisitivo também engravidam, também engravidam, né? Qualquer. Só que, claro, né? Às vezes elas estão nessas comunidades, elas estão mais vulneráveis, elas estão mais desocupadas, né? Eu diria assim. Então, acaba... Claro, ninguém está a escapo, né, de se apaixonar, e a adolescência é uma fase das paixões, dos amores, né, e tudo mais. Mas, né, sei lá, é complicado aí, né. Pessoal, elas acabam sofrendo muito também, né? Eu trabalhava numa escola onde, às vezes, os professores não tinham essa visão. E, às vezes, a adolescente chegava na primeira aula, estava dormindo na aula,
e o professor simplesmente colocava para fora da sala mediadora escolar, e eles iam, falar, Alcimária, não quero mais ficar com essa aluna, porque você está dormindo na minha aula. Já dormiu a primeira aula, já dormiu a segunda aula, para ver o que está acontecendo. E teve umas 3 estudantes que eu fiz atendimento, na hora que elas foram conversar comigo, fui perguntar o que estava acontecendo, elas simplesmente tinham passado a noite inteira do filho, né, ganharam, que ninguém sabia na sala de aula, né, veio de uma outra escola, o professor também não sabia, então elas sofrem com tudo isso também, porque, além de tudo, muitos têm a vergonha de falar que, né, com a idade de 15, 16 anos já tem um filho, né, então tem todas as questões também. E nós, dentro das escolas especializadas, nós também temos casos, né? Eu acompanhei um caso que até hoje a gente não sabe, né, se foi o pai ou o tio. Bom, pessoal, mais alguma questão? Tá tudo certo? Resolvido? Então eu vou parar aqui a gravação. Professora? Oi. Só para ver se eu entendi. A professora ele falou que o terceiro item era o objetivo geral, né? Que é um exemplo a conscientização do uso de droga. O objetivo geral é um só. O objetivo específico eu não expliquei. Só para mim entender. Não, eu não expliquei, eu falei que eu ia voltar. Então, o objetivo específico, o objetivo geral, obrigada, Renata. Então, o objetivo geral é um só. Você pega o tema e coloca um verbo não conjugado na frente. Todo objetivo, você coloca um verbo não conjugado na frente. Então, identificar, estudar, conscientizar, enfim. Os objetivos específicos são as ações. Então, você vai pegar as ações e transformar em objetivos específicos. Então, realizar um debate, realizar uma roda de conversa, assistir o filme Sociedade dos Poetas Mortos, sei lá, estou colocando um exemplo, tá? Então, os objetivos específicos, você vai pegar lá as ações, os procedimentos e transformar todas em objetivos, colocando um verbo na frente. Vocês têm a taxologia dos verbos? Eu vou passar para vocês, tá? É bem bom, aquele eu uso, meu Deus, a gente usa sempre, né? Se você vai fazer qualquer projeto, qualquer ação, que você precisa dos verbos. Eu já passo, tá, Cleito, lá no teu WhatsApp. Daí você já passa para a turma. Tá ok? Mais alguma questão? Bom, daí vocês vão vendo, qualquer dúvida, vocês vão me trazendo nas próximas aulas. Eu vou interromper aqui, né, a aula.